Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Estamos aqui para estudarmos juntos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. A lição deste domingo, a lição de número 11, traz como título Compromissados com a Evangelização. Essa lição está inserida numa revista cujo tema é a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Então a lição de amanhã vai falar, daqui a pouco, a lição vai falar sobre evangelização. E a lição deste domingo, esse domingo é dia 14/3, e eu estava estudando essa lição e me lembrei que eu aceitei Jesus no dia 14/3, há exatos 34 anos atrás. Então, é motivo de alegria e de satisfação estar esse período todo na presença do Senhor. Quando nós aceitamos Jesus, nossos pais ainda não eram crentes, mas nós aceitamos a fé e posteriormente também toda a família se converteu ao Senhor. Quando eu aceitei Jesus, apenas uma irmã casada já era crente. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, falar sobre evangelização. Há muitos anos atrás, quando eu era bem jovem, eu li um panfleto, um livro que falava que nós crentes, nós evangélicos, nós falamos muito sobre evangelização. E a pessoa falava lá sobre, comparando a evangelização ou o pecador como um peixe. E nesse texto falava que a gente estudava tudo sobre o peixe. Como era esse peixe, do que gostava esse peixe, onde encontrar esse peixe. E no final de cada frase, de cada colocação, estava escrito: mas nós não pescamos. Então, nós gostamos muito, nós sabemos que é necessário pegar o peixe, mas nós não pescamos. Nós analisamos todos os hábitos do peixe, mas nós não pescamos. Então, a evangelização é algo sobre o qual falamos muito, mas fazemos pouco. Nós temos que fazer mais pela evangelização. É claro que existem pessoas que têm uma vocação, que têm um dom para a evangelização. Não são todos, mas a evangelização ela é uma obrigação de todos os crentes, é um dever de todos os crentes. Uns estão mais habilitados para exercer esse mistério, outros menos, mas todos devem saber. É missão da igreja a evangelização. Eu gostei muito porque na nossa lição está dito que a igreja de Cristo é a única agência do reino de Deus na terra. E eu gostei muito dessa expressão de agência do reino de Deus. Então o reino de Deus, ele se expande na terra através da sua agência. E a agência de Deus, a agência do reino de Deus é a igreja. Somente a igreja pode pregar o evangelho, nenhuma outra instituição, nenhum outro povo pode pregar o evangelho, a não ser a igreja de Cristo, a detentora dessa mensagem do evangelho. Essa é a nossa missão e essa missão é somente nossa. A Bíblia nos qualifica como embaixadores de Cristo e eu acho muito importante, muito interessante essa qualificação. Na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 20, está dito: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Olha que coisa interessante. Fala que nós somos embaixadores da parte de Cristo. E eu pergunto, você sabe o que faz um embaixador? Eu vou explicar o que faz um embaixador. O embaixador, ele representa aquele que o enviou. Então, no direito se estuda isso, em relações internacionais, obviamente, se estuda isso. Aquele país que envia é o chamado país acreditante. E o país
para o qual o embaixador é enviado se chama país acreditado. Então o país de lá acredita no país de cá e então envia uma missão diplomática. O embaixador é o chefe dessa missão diplomática e ele representa o país acreditante. E para exercer essa representação, ele detém plenos poderes. Ele detém plenos poderes para exercer a sua representação. E conta com alguns privilégios, algumas prerrogativas, algumas imunidades, porque ele é um representante daquele outro país, daquele outro reino, vamos assim chamar, já que no passado era reino. E o que faz esse embaixador? Ele faz diversas coisas. Além de representar, ele informa ao país que o enviou, país acreditante, informações sobre o que está acontecendo no país acreditado, onde ele está. Ele passa informações. E ele faz mais ainda. Ele tem por missão promover as boas relações entre esses países. O país que o enviou e o país onde ele está. E se houver aí algum problema, algum estremecimento nas relações, esse embaixador irá promover a reconciliação. E qual o paralelo que nós podemos fazer entre essa representação diplomática e o Evangelho? Ora, a Bíblia fala que nós somos embaixadores de Cristo. Nós somos enviados do reino de Deus. Deus nos dotou de plenos poderes, alguns privilégios, a graça, a unção, aleluia, poder para interceder, poder para repreender os demônios, poder para curar. Deus nos dotou de plenos poderes para nós exercermos a nossa representação do reino de Deus. E o interessante é que nós temos esses privilégios, essas imunidades que o Senhor nos dá para exercer o nosso ministério, para exercer essa representação. E a nossa principal função é reconciliar o homem sem Deus com o Senhor Deus. Por isso, nós pregamos o Evangelho. Todos aqueles que aceitam a fé são reconciliados com Deus em Cristo Jesus. E nós somos os instrumentos dessa reconciliação. E é por isso que nós somos embaixadores. Isso é algo maravilhoso. Nós somos embaixadores de Cristo. E o mais interessante é que tudo isso faz um sentido. Porque nós, na verdade, somos estrangeiros. A Bíblia é clara. Se você for lá em Hebreus, capítulo 11, versículos 13 e 14, você vai ver que todos os heróis da fé, aquelas pessoas que serviram a Deus, andaram na presença de Deus, eles estavam como estrangeiros e peregrinos, sendo essa também a condição da igreja, estrangeira e peregrina na terra, aleluia, porque ela está em busca de uma pátria, porque nós somos cidadãos e cidadãs dos céus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A nossa pátria é outra, mas nós estamos aqui como representante do reino dos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui como embaixadores de Cristo para fazer a vontade do nosso Deus que nos enviou com esta missão. Então, tudo isso é muito maravilhoso, é uma grande honra. Essas prerrogativas que tem o crente, que tem o servo de Deus. Mas nós perguntamos o que é o Evangelho. A lição fala, Angelia, bem, ou também pode ser perfeito, e Angelia, boas notícias, notícias. Então, Evangelho são as boas notícias. Evangelho são as boas novas, ou notícias alviçareiras, aleluia. E que notícia alviçareira é essa, aleluia, que Deus proveu para a humanidade? Eu já trouxe algumas palavras na igreja sobre esse versículo, e eu gosto muito dele, de Mateus capítulo 4,
do versículo 15 até o versículo 17, onde retrata a condição do homem e a chegada dessa nova época, a chegada desse fato, a inauguração dessa dispensação da graça, aleluia, que é o que está retratado aqui na palavra. Versículo 15 do capítulo 4 de Mateus: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região sombra da morte, a luz raiou. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O evangelho chegou, a boa nova chegou, a salvação de Deus chegou, aleluia. A providência divina para com a humanidade caída agora é fato. Arrependei-vos, aleluia, vinde para o Senhor, vinde para a salvação. Então essa é a boa nova, essa é a boa notícia. Hoje somente é condenado, somente vai passar a eternidade sem Deus quem assim decidir. Quem assim decidir. Agora, que evangelho nós vamos pregar? E por quê? O porquê da indagação? Porque existem diversos evangelhos por aí. Evangelhos que na verdade não são evangelhos. Existe evangelho que só promete cura, existe evangelho que só promete felicidade na terra, existe evangelho que só promete riqueza, bens materiais. Isso não é evangelho. Isso aí, como qualifica o apóstolo Paulo em Gálatas, esse aí não é o verdadeiro evangelho, né? Isso é outro evangelho. Então existem outros evangelhos, e não é esse evangelho que nós, Igreja de Cristo, povo pentecostal, pregamos. Não, o evangelho que nós pregamos é que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. E o apóstolo Paulo falava, dos quais eu sou o principal. É o que nós vemos na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Olha o que o apóstolo está falando, né? Ele está falando que ele é o principal dos pecadores. Veja aí a modéstia, veja aí ele descendo diante do Senhor. E como é bom quando o homem, ele desce na presença do Senhor, ele se humilha na presença do Senhor. Essa palavra é digna de toda aceitação, que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Então esse é o evangelho, nós vamos pregar isso. Jesus morreu na cruz para salvar o pecador. O pecador não pode obter salvação pelos seus próprios meios, pelos seus próprios méritos. A salvação não pode ser comprada, não pode ser adquirida. Não existem bens, todos os bens se esgotariam, como diz a palavra, se alguém tentasse comprar a salvação. Isso é impossível, mas nós fomos resgatados, não com prata nem com ouro, mas pelo precioso sangue de Jesus. Aleluia, glória a Deus, incorruptível e incontaminado. Louvado seja o nome do Senhor. O evangelho que pregamos é o que transforma vidas, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Evangelho é poder transformador. Esse é o evangelho que nós pregamos. Evangelho que é poder. Romanos 1,16. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Olha que coisa interessante, evangelho é o quê? Poder de Deus. Evangelho não é filosofia, evangelho não é apenas um modo de vida. O evangelho que pregamos é que Jesus veio ao mundo para transformar as vidas. Evangelho como modo de vida, como muitas pessoas da classe mais alta, quando vêm para o evangelho, pensam que é só uma maneira de viver, aceitam, ficam por um tempo e depois desistem. Não é um modo de vida. Não é um modo de vida.
Evangelho é mais do que isso. Evangelho é transformação de vida, é metanoia, é transformação de mente, é mudança de rumo, é uma outra pessoa, é regeneração, é renascimento, novo nascimento, uma nova pessoa nasce, ela é uma nova criatura, não é uma reforma, não é uma restauração, é uma nova geração, e nós somos gerados em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse é o evangelho que nós pregamos. O evangelho que nós pregamos é que Jesus veio ao mundo para salvar todos os pecadores. A lição fala sobre isso, fala sobre expiação limitada e expiação ilimitada. A expiação de Cristo foi ilimitada, embora alguns apregoem que o sacrifício de Jesus foi apenas para alguns, não foi para todos. Isso não condiz com a palavra de Deus. Isso não condiz com a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz assim, na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. É ilimitada a expiação, é ilimitado o sacrifício de Cristo. A salvação é para todos, sem qualquer distinção. A palavra de Deus diz em Tito, capítulo 2, versículo 11, porque a salvação, a graça de Deus, se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Aleluia! Esse é o evangelho que nós pregamos. Esse é o evangelho de Cristo, sem nenhuma limitação. Não existe isso de Jesus escolher alguns e rejeitar de plano, de forma sumária, sem qualquer possibilidade de salvação, a outros. Jesus é o Salvador de todos os homens. Nós pregamos a mensagem para todos os homens. Existem igrejas que até sabem que o sacrifício é para todos os homens, mas dizem eles que só vão pregar o evangelho se Deus tocar no coração deles, se eles sentir de Deus para pregar o evangelho. Irmãos, nós não precisamos sentir de Deus. A ordem já foi dada, e já foi dada há quase 2000 anos atrás. Então nós temos aqui que cumprir a ordem, não temos que esperar uma segunda ordem ou um toque, nós temos que pregar o evangelho. Certa feita, quando eu era bem jovem ainda, estava evangelizando juntamente com o irmão Adão, e nós estávamos distribuindo folhetos em uma feira. E ali nós fomos duramente repreendidos por uma irmã de uma determinada igreja que é contra a pregação do evangelho indistintamente para todo mundo, sem uma ordem expressa e específica do Senhor. E ela falou que nós estávamos jogando pérolas aos porcos ao pregar o evangelho, né? A postura dela beira as raias de uma blasfêmia. Nós estávamos pregando a preciosa palavra de Deus. E aquelas pessoas não são porcos, são pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus, imagem e semelhança do Senhor. E nós não nos intimidamos, nos desviamos dessa pessoa e continuamos a entregar os nossos folhetos e a falar que Jesus é bom, que Ele salva, que Ele cura, que Ele batiza com o Espírito Santo, que Ele leva para o céu. Aleluia! Então, existem pessoas que estão convencidas de que não devem pregar o evangelho, mas normalmente essas pessoas dessas igrejas, a gente vê que a igreja não vai muito longe, porque sem pregação do evangelho não tem salvação. Nós temos que pregar o evangelho. E
eu queria inclusive colocar isso para a reflexão dos irmãos. Se nós queremos igrejas cheias, igrejas abençoadas, e quem não quer, é bênção de Deus, é bênção de Deus. Só existe um meio, irmãos, para isso, é pregar o evangelho do reino. Quando você prega, o Senhor Jesus vai salvar. Pode até não salvar aquela pessoa para quem você está pregando, porque ela pode fechar o coração dela, e é necessário que ela abra o seu coração. Mas o Senhor Deus vai salvar mediante a sua ação. Ainda que aquela pessoa não se converta, Deus vai enviar outras pessoas para que aceitem a fé. E nós, na nossa igreja, já experimentamos isso na prática. Eu já falei isso na igreja, já falei na escola bíblica dominical, quando nos reuníamos presencialmente, sempre falava, quando a igreja sai para evangelizar, as almas vêm para a igreja. Às vezes vêm outras pessoas, às vezes vêm aquelas para quem pregamos e a quem nós convidamos, elas vêm à igreja. Mas alguns falam que vêm e não vêm à igreja. Mas à noite você vê muitas pessoas se chegando à igreja, porque a igreja saiu para pregar a palavra. E aquelas pessoas que chegam ali, certamente guiadas e impulsionadas pelo Espírito Santo, aceitam a fé, aceitam a Cristo. E aí nós tomamos instrução que o que o Deus quer é apenas atitude da nossa parte. Pregar o evangelho, fazer os convites, para que as pessoas possam estar na igreja. Então muitas pessoas estão sofrendo, e quem sabe algumas pessoas não estão sofrendo do seu lado, um colega de trabalho, um vizinho, alguém, e às vezes por falta de atitude nossa, essa pessoa continua ali sofrendo. Não há motivo para sofrimento, não há motivo para que essa pessoa continue andando a passos largos para a condenação, porque já Cristo foi crucificado na cruz do Calvário para que a salvação se manifestasse a todos os homens. Então nós temos que falar do amor de Cristo para essas pessoas, para que elas aceitem a fé e tenham paz com Deus. Aleluia! A salvação é o maior bem que o homem pode alcançar nessa terra. É a pérola das pérolas, é o tesouro escondido. A salvação é o bem maior. E nós temos que apregoar o evangelho para que todos se cheguem a Cristo e obtenham a salvação. Que o Espírito Santo do Senhor possa falar mais e mais em teu coração, tocando o teu coração, para que você fale do amor de Cristo. E eu quero agradecer esta oportunidade, no nome de Jesus. Amém.